Nessa aula, você vai aprender a baixar o Power BI Desktop para o seu computador, fazer o download dele a partir do site, né, da página do Power BI da Microsoft, e instalar, e depois também conhecer o ambiente da ferramenta Power BI, ok? Então, o primeiro passo que nós vamos executar aqui é acessar o navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser também o Edge, tanto faz, ok? E aqui, na barra de endereços, eu vou acessar o site do Power BI. Então, vou digitar aqui powerbi.microsoft.com, vou dar um Enter, ele vai entrar aqui na página do Power BI. Aqui eu vou na opção Produtos, né, no menu Produtos, submenu Power BI, que é a primeira opção, e depois na segunda opção, no outro submenu, que é Área de Trabalho. E aqui ele vai exibir um botão amarelo, né, direcionando você para baixar gratuitamente o Power BI. Depois ele vai te direcionar para a página aqui do Microsoft Store, do próprio Windows do seu computador. E aqui, se você não tiver o Power BI instalado em seu computador, ele vai exibir aqui um botão informando que você pode baixar, né, fazer o download desse programa, do Power BI Desktop. No meu caso aqui, eu já tenho o Power BI Desktop instalado. Muitos de vocês também devem ter. Então, basta clicar aqui em Abrir, ok? Para abrir o arquivo, um arquivo novo do Power BI Desktop. Nós também podemos abrir o Power BI Desktop vindo aqui no Windows, na janelinha de pesquisa aqui do Windows, na parte de baixo, em Pesquisar, e digitar Power BI. Quando digitarmos Power BI, ele vai exibir aqui Power BI Desktop. Basta clicarmos que ele vai abrir o arquivo do Power BI Desktop, ok? Vamos clicar aqui em Novo para acessar aqui o ambiente do Power BI. Aqui nós temos, né, para começar, o ambiente do Power BI, para deixar claro, ele é bem simples, ele é bem amigável. E é bem mais simples de entender, depois que você se familiariza com o ambiente do Power BI, do que o Excel, ok? O Power BI, de uma forma geral, é mais simples e mais intuitivo de se utilizar do que o Excel, ok? Então, vocês podem ficar tranquilos que se você tiver aí uma familiaridade com o Excel, com a lógica, né, de criação de fórmulas, criação de tabelas dinâmicas, de gráficos dinâmicos, de gráficos normais também, né, você vai pegar muito rápido o jeito aqui com o Power BI, beleza? É bem tranquilo. Então, vamos iniciar aqui falando das subdivisões aqui do Power BI. Nós temos aqui esses três ícones do lado esquerdo aqui da tela. Então, o primeiro ícone é um gráfico de colunas, né, onde são exibidos todos os relatórios e visuais criados no arquivo, né, no nosso arquivo aqui, que nesse caso está em branco. Então, se tivesse relatórios criados, estariam aqui no meio, aqui, né, sendo exibidos aqui no meio, ok? Do lado direito, nós temos aqui três abinhas, a começar aqui com a aba Dados, né, onde são exibidas todas as tabelas de dados aqui, né, que nós importamos de arquivos CSV, TXT, XLS, né, do próprio Excel, ou de fontes externas, né, como de fontes, no caso, como banco de dados SQL, banco de dados Oracle, ou até fontes também de web, ok, da web. Aqui dentro de cada tabela, nós teríamos aqui o nome dos campos, ok? O nome dos campos de cada tabela, beleza? E uma tabela sempre embaixo da outra. Nós vamos ver vários exemplos aqui, né, no decorrer do nosso treinamento, do nosso curso, fazendo os exercícios na prática, ok? Na parte do meio aqui, nós temos as visualizações, né, que, fazendo uma analogia ao Excel, eu gosto de fazer essa analogia para ficar mais fácil o entendimento. Você pode imaginar a lógica de criação de uma tabela dinâmica e de um gráfico dinâmico. Então é bem simples, você vai estruturando ali a sua tabela dinâmica e o seu gráfico dinâmico, né, colocando os campos ali em linhas, colunas, em filtros e em valores. E aqui é a mesma coisa, basicamente, ok? Só que com muito mais recursos, né, muito mais premium, digamos assim, muito mais desenvolvido. Então, aqui nós já selecionamos de cara o visual que nós queremos utilizar em nosso relatório. Por exemplo, digamos que eu queira criar aqui um gráfico de colunas normal, que aqui é chamado de gráfico de colunas clusterizado, ok? Vou clicar nele aqui, ele já vai jogar aqui para o lado, eu posicionei aqui mais ou menos onde eu quero, vou esticar ele, e digamos que aqui eu tivesse as tabelas já importadas para cá, né, com os campos, seus devidos campos, e aí eu quero colocar o volume de vendas, digamos, de uma determinada empresa por filial, né? Então eu colocaria aqui os valores no eixo Y e a filial no eixo X, por exemplo, ok? E aqui na parte dos filtros, eu tenho, né, eu consigo aqui aplicar os filtros por campos. Então, eu viria aqui e arrastaria um campo que eu desejasse filtrar aqui para os filtros, aí eu tenho as separações aqui, as divisões dos filtros, né, aplicando os filtros somente no visual selecionado, ou na página selecionada, ou em todas as páginas. Eu tenho essas
possibilidades aqui, ok? Se eu colocar aqui um campo, filtrar um determinado campo aqui em todas as páginas, ele vai aplicar em todas as páginas que eu tiver aqui embaixo, beleza? Se eu quiser só nesta página, ele vai aplicar em todos os visuais daquela página. E se eu quiser só em um determinado visual, ou seja, só em um determinado gráfico, ou só em um determinado card, né? Basta eu selecionar o visual que eu quero, vir aqui e arrastar para essa primeira opção, ok? E aí, digamos que eu quisesse filtrar o volume de vendas desse gráfico aqui, né, da filial Fortaleza. Então, eu viria aqui, colocaria aqui o campo filial, aqui no filtro neste visual, e aí aqui eu selecionaria o campo Fortaleza. E aí apareceria aqui um cadeadinho, onde eu poderia fechar esse cadeado, né, para que no momento de eu publicar esse relatório lá na frente, nós vamos ver isso mais para o final do nosso curso, né, a parte de publicação e etc. E aí, quando chegar o link para o usuário final que vai utilizar esse relatório, ele não vai conseguir mexer nesse filtro, né, da filial. Ele só vai conseguir visualizar ali o filtro que tiver travado naquela filial, se o cadeado estiver fechado. Se o cadeado estiver aberto, vai aparecer lá para ele a possibilidade de filtrar, ok? Então a gente vai ver tudo isso no decorrer do nosso curso, pode ficar tranquilo, né, ou tranquila, que você vai aprender a fazer isso na prática, beleza? Indo para o segundo ícone aqui do lado esquerdo, né, voltando para o lado esquerdo, nós temos o modo de exibição de tabela. Então, se nós tivéssemos aqui as tabelas importadas já aqui nessa guia de dados, né, do lado direito, ele exibiria aqui todos os dados da tabela, como se fosse uma planilha em Excel mesmo, ok? Nós visualizaríamos aqui os dados de forma tabulada, de forma organizada em colunas, lado a lado, ok? E aqui o terceiro ícone é a exibição do modelo, que quer dizer o seguinte, é a conexão entre as tabelas, né, quando você conecta as tabelas através de um campo que seja igual nas duas tabelas. Então, cada retângulo desse seria uma tabela, ok? É a ilustração aqui de uma tabela, e aí nós conectamos os campos para conseguir utilizar campos de outras tabelas em nossos visuais, beleza? Nós vamos ver isso também na prática, nos exercícios que nós vamos realizar no nosso curso, ok? Espero que tenha gostado e vamos para a próxima aula. Um abraço!